Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Apresentar padrão. Isso. Pessoal, nossa aula de hoje vai ser rapidinho, já vou logo adiantando para vocês. A gente vai dar continuidade na aula de semana passada sobre as figuras de linguagem, que são são estratégias, né, que a gente usa para dar mais ênfase na nossa mensagem, na nossa escrita, no nosso texto, né? São formas de dar mais efeito nessas expressões que a gente utiliza. E hoje nós vamos ver as figuras de som e as figuras de sintaxe, que são essas que eu já coloquei aqui. A gente vai ter elipse, onomatopeia, que é uma das mais conhecidas, aliteração, pleonasmo, que também é bem conhecido, né? Dentre outras que a gente já colocou aí. Vamos começar, então, deixa eu tirar aqui para ficar melhor para ver. As figuras de som, começando pela onomatopeia. Onomatopeia a gente estuda lá atrás, né? Lá no fundamental, que é o quê? Essa reprodução de sons, né? Tá C aqui. É de sons. É produção de sons ou ruídos para dar um efeito nessa mensagem, para dar um efeito nessa escrita, nesse texto, nessa música, nessa poesia, né? Aí eu trouxe um exemplo aqui da música Bate Coração, de Elba Ramalho, que diz: oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. O que esse tum está representando? Está representando a batida do coração. Então, não bastava só a Elba Ramalho dizer que o coração dela estava batendo e que ela estava morrendo de amor, com muito prazer. Né? Ela tinha que dar um efeito maior, tinha que causar, né, essa sensação mesmo da batida do coração dela para quem escutasse a música que ela canta. Então, por isso, ela utiliza de uma onomatopeia para dar mais expressão, mais efeito na letra dessa música. E eu coloquei aqui esses quadrinhos, né, da Turma da Mônica. Aí a Mônica já chega ali com esse gu. Que quer dizer isso? Ela tá já, né, tá estressada, tá brava. Isso daí a gente vê até bastante em memes, né? E aí depois vem aquele pou, que significa o quê? Né? Eles brigando, houve algum conflito ali. E em seguida, né, ela sai com o Sansão e o Cebolinha fica ali cheio de estrelinha, quer dizer o quê, né? Que ele ficou tonto, apanhou, como sempre, mas é porque ele estava fazendo ali a bolha de sabão em formato de Mônica, né? Então, a onomatopeia é essa figura de linguagem que a gente conhece bastante, né? Até o ha, 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 ha também é uma figura de linguagem, porque são letras que representam um som, que no caso é risada. Outra figura de som é a aliteração, que é a repetição dos fonemas iguais em uma frase. Então, o fonema é um som, né? É o som que a sílaba está reproduzindo quando a gente fala. E aí a gente tem essa repetição do o rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha quantas vezes a gente está repetindo esse fonema aí do r, r. Depois, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Isso aí são os famosos trava-língua, né? Que é justamente essa repetição desses sons, dessas sílabas, essas letrinhas aí, que causam a confusão, né, na hora da gente falar. E aí trouxe essa figura aí, que é um trava-língua. Vamos ver se eu consigo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Quase, quase que foi. Então, aí a gente tem mesmo o tempo, a palavra tempo, né? Repetindo várias vezes.
E esse, ó, o P, né, no perguntou, o tempo, sempre o P e o T, ó, P e T, sempre repetindo. Agora, a gente vai para as figuras de sintaxe, que tem mais a ver com o quê? Com a estrutura gramatical da frase, né, com a semântica, ou seja, com o sentido daquelas palavras naquele contexto. E o pleonasmo nada mais é do que o uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar a expressão. Redundante é o quê? A gente dizer uma coisa que já está dita, certo? E aí tem alguns exemplos, ó. Pintamos casas a domicílio. Teria como pintar uma casa sem ser no domicílio? Não tem como, né? Ali tá, proibido o comércio ambulante de camelôs sem autorização. Se é proibido, é porque não tem autorização, né? Proibido barulho sonoro. Alguém já ouviu algum barulho sem ser sonoro? Acho que não, né? Peixaria temos peixe. Olha só. Igual hortifruti ter fruta, né? Aí tem duas frases aqui, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mar é sempre salgado. E aqui tem esse objetivo, né, de enfatizar. E depois, chovia uma triste chuva de resignação. Chuva só pode ser de chuva, né? Ou melhor, chover, o que que chove? Só pode chover chuva. E outros exemplos, deixa eu ver aqui, outros exemplos é o famoso pleonasmo vicioso, que aí a gente tem o subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, né? Que às vezes a gente fala sem perceber. Hemorragia de sangue também e por aí vai. Tem um outro também, repetir de novo. Se a gente está repetindo, já é de novo, né? Não tem como. Uma coisa já está significando a outra que a gente está dizendo em seguida, então é redundante, não tem necessidade de dizer a mesma coisa, certo? E agora vamos para a elipse, que você já conhece, inclusive. Deixa eu fechar meu áudio. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuando aqui a nossa aula, né, sobre as figuras de sintaxe. E a elipse, né, nós já vimos naquela aula, né, de produção textual, em que a gente, né, a gente falou sobre a coesão textual, né, como que a gente produz o nosso texto com coesão, e a gente falou da elipse lá. Mas hoje, para a gente continuar, né, a nossa aula, a gente vai estar falando aqui da elipse, né, dessa omissão de um termo. Por exemplo, na música do Jorge Benjor, né, País Tropical, a gente vê na letra, né, moro num país tropical abençoado por Deus. A gente percebe a omissão, né, do pronome reto eu, e abençoado por Deus. Quem? País, né? A gente percebe a omissão de país, né? País abençoado por Deus. Uma outra música do Tim Maia, Não Quero Dinheiro. Vou, né? A omissão do eu vou pedir para você voltar. Vou, né? Novamente, né? Essa omissão, pedir para você ficar. A elipse, né, lá na coesão textual, a gente viu, né, que muitas vezes essa omissão de um termo, por exemplo, no final de semana, vamos à praia. Ponto. Você quer nos acompanhar? Então, não precisa repetir novamente. Você quer nos acompanhar para indo à praia, ir na praia conosco? Então, a gente, quando há essa quando a pessoa fala, você quer nos acompanhar? A outra pessoa já vai saber que é na praia, né? Porque já foi mencionado, um termo que foi mencionado anteriormente. A próxima figura que a gente vai ver só um minuto. É
um tipo de elipse, é a elipse Zeugma, que acontece quando aparece né, o período, né, ele aparece, né, com 2 ou mais enunciados, o termo é expresso em apenas um deles. Por exemplo, no nosso exemplo, li os livros de Machado de Assis. Então, a gente não vai precisar repetir, né? Não tem a necessidade de repetir novamente, né? De Monteiro Lobato e de Guimarães Rosa, né? Li os livros. Como no primeiro enunciado já foi dito que a pessoa, né, leu o livro de Machado de Assis, esse termo, né, ele não precisa ser repetido para nos outros enunciados, né? Porque a pessoa já vai saber, né, que de Monteiro Lobato, o livro de Monteiro Lobato, de Guimarães Rosa, o livro de Guimarães Rosa, certo? Então vamos continuar. A figura de sintaxe polissínteto é o que acontece. Na polissínteto, a repetição intencional de um conectivo coordenativo. Por exemplo, as crianças cantavam e falavam e brincavam e felizes corriam na praça. Então, esse uso do conectivo, né, de forma repetitiva, ela dá algo que é contínuo. Faziam isso, faziam aquilo, e dá uma sensação de continuidade, né? No outro exemplo que nós temos aqui, nessa charge, nós percebemos, né, a repetição do termo se for. Por exemplo, mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca, né? Então, nós vemos a repetição do se for nessa charge. E a próxima figura é uma figura que é o oposto da polissíndeto, que é a assíndeto. Na assíndeto, nós vamos ter a omissão do conectivo. E muitas vezes essa omissão do conectivo ele serve para reforçar, né, aquilo que se quer dizer, né, para dar ênfase, né, para dar uma ênfase naquilo que a pessoa quer dizer. Por exemplo, não sopra o vento, não canta os passarinhos, não brilha o sol, não encontra esperança. E na letra da música da Pitty, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Né? Então, a gente percebe que não ocorreu o uso dos conectivos, porque nessas frases, né, poderia ser utilizado conectivo, não sopra o vento e não canta os passarinhos, mas não. Aqui nós percebemos que eles não foram utilizados, reforçando, dando ênfase àquilo que se queria dizer. E, por fim, nós temos a figura de sintaxe inversão ou hiperbato, que ela altera a ordem normal dos termos para dar um destaque à informação que deseja passar. Ou seja, o termo ele não vai aparecer numa ordem direta. Por exemplo, a letra do hino nacional, né, na charge. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico de um brado retumbante. Então, Marcelo, é que falhou aqui para mim. Repete, por favor, essa parte do. Tá me ouvindo? Ai. Foi.
Então, aqui na inversão, na figura de sintaxe em inversão, né, nós vamos perceber que a ordem normal dos termos elas vão se alterar, né, para dar destaque à informação que se deseja. Então, por exemplo, na charge, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, de um brado retumbante. Então, a ordem, né, direta, né, da canção, ela ficaria: das margens plácidas do Ipiranga, ouvir um brado retumbante de um povo heróico. Então, ela foi invertida para dar destaque, né, a informação que se queria passar, né, a esse brado que se queria, a esse brado heróico, né, que foi dado pelo povo heróico, esse brado retumbante que foi dado por esse povo heróico, para dar um destaque, né, daquele fato que aconteceu, né, a ordem ficou invertida. E na fala do personagem do filme Star Wars, né, muito a aprender você tem. Né? Então, dá esse destaque da importância, né, de se aprender, de que nós podemos estar sempre aprendendo, e muito ainda precisamos aprender, não importa em que fase da vida nós estejamos. Então, essa informação ela vem, né, destacada, né, de uma forma invertida na oração. E essa foi a nossa aula de hoje e a gente espera que vocês tenham conseguido aprender, né? A semana passada nós fizemos a primeira parte da nossa aula e terminamos falando, né, nessa aula sobre as figuras de linguagem, né? Convidamos a vocês, reforçamos, né, o plantão de dúvidas segundas, às 18 horas, com a Evelyn, e às quintas-feiras, às 9 horas, comigo, né? E foi muito bom estar com vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Vou só fazer um comentário aqui rapidinho, que eu lembrei. Nessa inversão aqui, né, que a gente falou que a ordem, ela prevalece aqui a ordem indireta e não a ordem direta. E na semana retrasada a gente falou do parnasianismo, que foi um movimento literário em que as escritas e as poesias possuíam esse caráter, uma das principais características era essa ordem indireta. Tá vendo como uma coisa se encaixa na outra? A gente aprende lá e aqui a gente aprende mais uma coisinha e uma coisa vai complementando a outra. É sempre bom a gente fazer essas conexões, que aí clareia nossa mente melhor. Show? Boa noite, eu dando boa noite, porque a gente está gravando de noite. Um bom dia, boa tarde, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada, né? Tem gente que gosta de madrugada. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Deixa eu parar de gravar. Ui. Volta.